Queridos irmãos e irmãs, eu acredito que todo mundo gosta de festa. Nós, brasileiros, somos conhecidos como um povo que faz festas impressionantes. E todo ano chegam ao Brasil turistas de todo lugar para ver uma das nossas festas. Mas o ser humano gosta de festa. A festa é sempre um momento de relaxamento, deve ser um momento de alegria. E para nós, deve ser um momento de alegria saudável, uma alegria que aponte para a vida, para o sentido da vida, para a razão de viver, e não uma alegria para a morte, porque existe isso também. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em João, Evangelho de João, nós vamos para o capítulo 12 e vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 12. Para aqueles que não trouxeram Bíblias, nós temos projetado o texto. Vamos ler. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava lá. Jesus e os seus discípulos também foram convidados. A certa altura da boda, faltou vinho. Então a mãe de Jesus disse-lhe: já não há vinho. Jesus respondeu: e que temos tu e eu a ver com isso, mulher? A minha hora ainda não chegou. Ela, então, disse aos criados da mesa: façam tudo o que ele disser. Havia ali 6 vasilhas de pedra, das que os judeus utilizavam para as suas cerimônias de purificação. Cada uma levava uns 100 litros de água. Jesus mandou aos criados: encham de água essas vasilhas. Eles encheram-nas até em cima. Depois disse-lhes: tirem agora um pouco e levem ao mestre de cerimônias para ele provar. Eles assim fizeram. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho. Não sabia o que tinha acontecido, pois só os criados é que estavam ao corrente do fato. Mandou então chamar o noivo e observou-lhe: é costume nas bodas servir primeiro o vinho melhor, e só depois dos convidados terem bebido bem, é que se serve o menos bom. Mas tu guardaste o melhor até agora. Desse modo, em Caná da Galileia, Jesus realizou o primeiro dos seus sinais. Assim manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus desceu até Cafarnaum com a sua mãe, os seus irmãos e os discípulos, e ficaram lá alguns dias. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Deus de amor, estamos diante da Tua palavra e pedimos agora um derramar do Teu Santo Espírito sobre nós,
sobre mim, Pai, para que tenha capacidade de multiplicar com os irmãos a palavra que o Senhor me entregou, que é tua, e que os irmãos possam receber como tua palavra, entendê-la, vivê-la e, sobretudo, Pai, fazer a tua vontade. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, normalmente quando nós lemos esse texto, e eu tenho certeza que os irmãos, muitos dos irmãos, quem sabe a maioria, já conhece o texto. E é bem possível que já tenham ouvido algum sermão belíssimo sobre esse texto. Na maioria das vezes, quando nós pregamos sobre esse texto, nós falamos, digamos assim, daquilo que aparentemente realça na história. O que é que nos chama a atenção numa primeira leitura, num primeiro contato? Jesus transforma água em vinho. Ah, isso é, sem dúvida, espetacular. Mas, queridos irmãos, hoje eu quero chamar a atenção dos irmãos para dois detalhes do texto. O primeiro detalhe, que não é detalhe, nenhum dos dois é detalhe, mas normalmente a gente não presta muita atenção, está no versículo 4. E Jesus respondeu-lhe: e que é que temos tu e eu a ver com isso, mulher? A minha hora ainda não chegou. Queridos irmãos, é o primeiro sinal, é o primeiro milagre de Jesus. E esse primeiro milagre começa com um diálogo muito estranho. Um diálogo entre a mãe de Jesus, Maria, e ele. É muito estranho, porque Maria faz um pedido ao filho. Reparem só, a certa altura da boda faltou vinho. Então a mãe de Jesus disse-lhe: já não há vinho. E Jesus responde: o que eu tenho a ver com isso, mulher? E completa: a minha hora ainda não chegou. Normalmente, numa leitura muito rápida, a gente acha que Jesus está dizendo para ela: mãe, meu ministério ainda não começou. Não é hora de eu fazer milagres. Mas aqui há duas coisas que chamam a atenção. A primeira é que ninguém na face da terra conhecia melhor Jesus do que a sua mãe. Este é o primeiro milagre público de Jesus. Público. Várias pessoas tomaram conhecimento, os seus discípulos. Mas Maria, quando se dirige a ele, não se dirige a ele como se desconhecesse o que ele poderia fazer. Reparem isso. Maria conhecia algo de Jesus que ninguém conhecia ainda.
Os textos sagrados não nos contam sobre a vida privada de Jesus. Mas algo Maria conhecia. E Maria, então, leva a Jesus um problema. Acabou o vinho da festa. Queridos irmãos, aqui há alguma coisa que nós temos que refletir um pouquinho. Maria estava presente no primeiro milagre de Jesus. E pediu a Jesus, aqui está uma chave, que Jesus manifestasse a sua glória. Que Jesus manifestasse a sua glória. Quem era Maria? O que era uma mulher, uma mãe judia? Como se via a mãe judia? Bom, a mulher judia, ela era a pessoa encarregada na família de educar o filho na palavra de Deus até os 6 anos de idade. A mulher judia, na família, tinha funções espirituais, religiosas, fundamentais. Na entrada do sábado, na sexta-feira, à tardinha, ela era a pessoa que acendia as luzes para o culto doméstico, no entardecer, no início do sábado. Depois, primeiro as luzes, não é? Porque eram os candelabros, depois vieram as velas. Ela era a pessoa que tinha esta responsabilidade cheia de amor, de transmitir às crianças e aos meninos o conhecimento da palavra de Deus. Por isso, na entrada do sábado, sempre nesse culto de entrada do sábado, da sexta-feira à noite, se lia o último capítulo de Provérbios, que fala sobre a mulher virtuosa. Olha que interessante. Se começava o culto doméstico, o culto mais importante da semana, que ia introduzir o dia de descanso com a leitura do que significava, qual era o papel da mulher e da mãe na família. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus também conhecia a mãe dele. Não somente ela sabia quem era o filho, conhecia bem o filho, educou o filho, mas o filho conhecia a sua mãe. E conhecia a sua mãe como mulher piedosa. E conhecia a sua mãe como mulher de oração. E esse relacionamento está presente no primeiro milagre de Jesus. Relacionamento de mãe que conhece o seu filho e de filho que conhece a sua mãe piedosa. E ela chega para ele e faz um pedido extraordinário. Ela pede para ele, naquele momento, manifestar a glória dele. A glória dele. Ele responde à mãe com uma expressão da época. É uma expressão que se usava muito. O judeu antigo usava, que dizia mais ou menos isso. O que eu tenho a ver com isso? Era essa a ideia. E eu com isso, mãe? Acabou o vinho, e eu com isso? Pode parecer um pouco grosseiro, mas não era grosseiro. Depende da situação.
Ele não foi grosseiro com a mãe. Ele disse, e daí, mãe? E a coisa mais interessante é que os dois não discutem. Não há nenhuma discussão entre os dois. Ela expõe o problema, Jesus diz, mas mãe, e eu com isso? Não é minha hora ainda, mãe. Ela não responde nada. Ela diz para os serviçais, para os criados, façam tudo que ele disser. Queridos irmãos, aqui há algo belíssimo. Nessa relação entre Jesus e a mãe, nesse texto. Maria, aqui, está representando duas coisas. Simbolicamente, Maria aqui simboliza a mãe piedosa, que é o projeto de Deus para todas as famílias. A mãe de oração. Aquela mãe que cria o filho no temor do Senhor. É fácil entender isso. Mas há uma outra imagem aqui que é fantástica. Essa outra imagem é o seguinte. Vamos olhar lá do início da Bíblia, lá em Gênesis. Quando os pais caíram, quando o pai Adão e a mãe Eva caíram, ficou um clamor no ar. Um clamor que nunca foi respondido definitivamente. Quem nos livrará da morte? O pecado levava e leva à morte. Quem nos livra disso? Deus tinha dito que o pecado levaria à morte. E a angústia da morte. E a angústia da morte atravessou toda a história humana e permanece na história humana. E com morte, nós não podemos ser felizes. E com morte, a nossa alegria é limitada. Ela sempre vai esbarrar no muro, numa parede. E aí, aqui, Maria diz para Jesus: a alegria acabou. Manifesta a sua glória. A alegria acabou. Queridos irmãos, essa palavra de Maria é a palavra que sintetiza o clamor da humanidade. Aqui Maria sintetiza toda a nossa humanidade clamando. Acabou a alegria. Manifesta a tua glória.
Maria mãe, Maria humana, Maria nós. Mas eu disse que eu gostaria de mostrar aos irmãos e refletir com os irmãos sobre 2 textos do que nós lemos. Jesus disse: a minha hora ainda não chegou. O que é a minha hora? Qual é a hora de Jesus? A hora de Jesus é a hora da manifestação da glória de Deus. É a hora da manifestação da glória de Jesus. Esta é a sua hora. Essa hora se aproximava. Queridos irmãos, qual é a hora de Jesus? A hora da glória de Jesus é a ressurreição. É a ressurreição. E naquele milagre pedido por Maria, nós temos uma antecipação simbólica da ressurreição. Simboliza a ressurreição. E por que simboliza a ressurreição? Porque nós temos na atuação de Jesus 2 tipos de milagres. O que é um milagre? Milagre é a intervenção de Deus na natureza. Ou seja, a natureza tem o seu ritmo, tem suas leis, o milagre mexe nisso. Por isso existem 2 tipos de milagres. Existem os milagres que acontecem sobre a natureza, mexem na natureza. E existe um tipo de milagre que é diferente. Chama-se milagres da nova criação. Não são milagres de mexer na natureza. Por exemplo, a cura de um paralítico mexe na natureza do paralítico. Mas ele continua sendo humano, ele está vivo, continua vivo, é curado da paralisia dele. Mas este milagre atua sobre ele, sobre a natureza dele. Agora, tirar Lázaro do túmulo, lá da cova, daquele buraco que ele estava, já fedendo, é nova criação. É algo novo que surge. Não está mexendo na natureza dele. A natureza dele já era. Quando formos ressuscitados, seremos ressuscitados a partir de quê? A partir do amor de Deus, da nossa presença, do amor de Deus que nos coloca no coração dele. E ele guarda cada um de nós no coração dele, mas não vai mexer mais na natureza do meu pai que já faleceu, da minha mãe que já faleceu há tantos anos. Já não existem mais. Nova natureza. Nova natureza. 2 tipos de milagres. Vocês podem ler todos os milagres de Jesus e vamos ter esses 2 tipos. E aqui, queridos irmãos, Jesus disse que não era chegada a hora dele, porque não era chegada a hora dele manifestar a glória. Mas, ele ouve o clamor de Maria, que
que sintetiza o clamor humano pela nova vida, pela ressurreição. E ele transforma água em vinho. Ele faz algo novo, não a partir da água. Ele faz algo novo, inteiramente novo. Da água para o vinho, da morte para a vida. Jesus realizou sinais e maravilhas para que as pessoas fossem sensibilizadas e caminhassem em direção à fé. Se nós olharmos o diálogo dele, por exemplo, com os líderes judeus, está projetado, né, o texto de João também. O que Jesus diz? Jesus diz, quando os judeus pedem um sinal, Jesus diz, destruam este santuário, este templo. Ele está falando dele. Em 3 dias eu hei de levantar. Ele está falando da ressurreição. Manifestação maior da glória de Deus. A transformação da água em vinho foi a antecipação da ressurreição de Lázaro e prefigurou a ressurreição de Jesus. E foi o sinal maior da glória de Jesus. Queridos irmãos, esse texto nos traz 2 coisas. Ele nos traz o clamor humano, a angústia humana, a dor humana, a consciência de que alegria e felicidade são temporários, passageiros, limitados, que o vinho pode acabar e que o vinho acaba. Esse é o clamor humano, sintetizado nas palavras de Maria. Mas, do outro lado, cheio de misericórdia, está Jesus. E este outro lado é a glória de Jesus. E a glória de Jesus transforma a morte em vida. Amém. Amém. Eu quero contar uma história antes de passar para o próximo ponto. Às vezes nós temos uma dificuldade em entender o que é misericórdia e o que é graça. Reparem, meu papai nasceu no século XIX. E quando eu tinha 9 anos, ele me chamou e teve uma conversa muito séria comigo. E aí ele me contou de uma história dele e o papai dele. Ou seja, vovô e meu pai. E coloca isso lá atrás, né? Bem lá atrás. E aí ele disse assim, meu pai disse para mim, você vai parar de correr em cima do muro. Você vai parar de correr em cima do muro. Se eu souber que você continua correndo em cima do muro, eu vou lhe dar uma surra.
E meu pai continuou correndo em cima do muro. E caiu do muro. E quebrou o braço. Quando o vovô chegou, o papai estava com o braço todo enfaixado, tudo, né? Não sei se tinha gesso naquela época, eu só sei que ele estava imobilizado. Aí o vovô disse para ele: eu não vou te bater, porque você está com o braço machucado. Quebrou o braço, porque me desobedeceu. Mas, quando você ficar curado, eu vou lhe dar a surra. Porque você desobedeceu. E, queridos irmãos, meu avô esperou ele ficar curadinho, tirou todas as talas, braço joinha, e o que acontece? Venha cá e deu-lhe uma surra. E as surras não eram brincadeira, tá? Eu levei uma dessas surras do meu pai, algumas, e era de correia dobrada, né? E depois minha mãe vinha com a salmoura. Era outra época. Hoje isso dá prisão, parece, né? Hoje isso dá problema. Eu não... Aí eu fiquei pensando, puxa vida, o que meu avô fez? Cumpriu a lei. Ele fez um acordo e cumpriu. Foi misericordioso. Misericordioso. Ele disse: não vou te dar a surra porque você está machucado. Vou esperar. E aí meu pai completou. Você fez 9 anos, isso tudo era para chegar aí. Já está um homem, eu não vou te bater mais. Não vai me bater mais? Não. Não vou te bater mais, você já é um homem. Queridos irmãos, a diferença entre misericórdia é ótima, tá? Que tenhamos a misericórdia de Deus. Mas a diferença entre a misericórdia e a graça é que a graça reconhece o nosso arrependimento e nos dá um prêmio. Graça na hora que a criança cometeu a bobagem, está arrependida, começa a chorar. Eu acho que ninguém faz isso, mas enfim, isso seria graça. Diz assim: tá bem, eu não vou te bater, vamos tomar um sorvete. Isso é graça. Agora reparem, a misericórdia nasce da lei. Nasce da lei. Mas a graça nasce da glória. A graça nasce da glória. Quando Jesus responde para a mamãe dele, que conhecia ele, e diz: mãe, o que eu tenho a ver com isso, mãe? Jesus recorreu a um preceito certo. Ele não tinha legalmente nenhuma obrigação. Ele podia dizer isso. Ninguém está sofrendo aqui. Está sofrendo, sim. Mas Jesus manifesta a sua glória. E ao manifestar a sua glória, ele derrama graça sobre aquela festa. E Maria sabia que ele ia fazer isso. Maria conhecia o filho dela. Queridos irmãos, isso nos leva à conclusão. Você e a hora de Jesus. Como os discípulos, você viu a glória de Jesus. Aliás, eu devia fazer uma pergunta.
Você já viu a glória de Jesus? Já vimos. Senão você não estaria aqui. E sabe qual é a glória de Jesus que você viu? Você sabe e tem certeza que Jesus ressuscitou. Eu gostaria de ouvir um amém. Amém. Jesus ressuscitou? Amém. Jesus ressuscitou. Isto é o fundamento da nossa fé. Se você tirar isso, Paulo diz, não existe mais nada. Vamos comer e beber, encher a cara, fazer o que quiser, porque amanhã a gente morre. Sem manifestação da glória. Mas nós vimos a glória. Nós sabemos que Jesus ressuscitou. Isso está no nosso coração. E por que Jesus fez isso? Por que Jesus manifestou a glória dele? Reparem, ele teve que morrer. Senão não veríamos a glória dele. Ele teve que morrer. O vinho teve que acabar na festa, senão não veríamos a glória dele. Ele teve que morrer. E por que ele fez isso? Ele fez para que você cresça. Para que você cresça. Para que você acreditasse. Para que você tivesse fé. Jesus fez isso com esta finalidade. Aí vai outra pergunta. E a pergunta é: você crê que Jesus é o Rei da Glória? Amém. Sabe o que isso significa? Nunca vai faltar o vinho na tua vida. Não os vinhos franceses, chilenos, espanhóis, isso não é isso. É o vinho da vida nova, da vida eterna, daquela que não acaba. Gostaria que você abaixasse a sua cabeça e a gente pudesse conversar um pouquinho com o nosso Deus. Querido Deus, olha para o teu povo que está reunido aqui. Esse teu povo trouxe o clamor de Maria. Diante do vinho que acaba, diante da alegria que se vai, diante da felicidade que parece tão distante, como Maria, nós nos aproximamos de Jesus e dizemos: Mestre, o vinho acabou. E sabemos, Pai querido, que Jesus não vai nos responder segundo a lei. Não vai ter apenas misericórdia. Não vai apenas suspender o castigo por um momento. Castigo que nós merecemos por causa do pecado. Não! Nós sabemos que Jesus vai manifestar na minha vida, na vida de cada irmão, de cada irmã que está orando agora, Pai, elevando a Ti uma oração, uma petição. Vai além. Jesus vai manifestar a sua glória nas nossas vidas.
E isso significa derramar graça. Não apenas temos os nossos pecados perdoados, mas ganhamos a vida eterna, a ressurreição, o estar com Cristo. Oh Pai, responde à oração de cada irmão e irmã que está aqui. Derrama, manifesta a tua glória, derrama da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus.